capítulo 35, verso 16. A palavra de Deus diz assim: E partiram de Betel, e havendo ainda uma pequena espaço de terra para chegar em Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalhado em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. Verso 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Deus, em nome de Jesus, após a lida da tua palavra, eu peço que o teu Espírito Santo traga ao nosso coração tudo aquilo que precisamos para compreender esse texto e tirarmos as lições que o Senhor deseja ensinar ao nosso coração. Obrigado por poder ter uma família e saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e nós te agradecemos. O versículo 18 desse texto, especificamente falando, nos diz o seguinte: E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque ela morreu, chamou o seu nome de Benoni, mas o seu pai lhe chamou de Benjamim. Eu quero falar nessa noite a todos aqueles que em algum momento de sua vida já carregaram dentro de si algo que pode ser comparado a um Benoni. Benoni pode ser uma luta, pode ser uma dificuldade, pode ser um problema que eu e você em algum momento da nossa história viemos a carregar. Mas o texto das Escrituras Sagradas vai contar a história de um menino que não teve a oportunidade de ter uma mãe. O texto das Escrituras nos conta, nos diz que no dia do nascimento de Benoni, a sua mãe, Raquel, vem a morrer, vem a falecer. E eu não sei se você teve a oportunidade de ter o carinho de uma mãe, não sei se você teve a oportunidade de ser criado por sua mãe. Eu já comecei a imaginar que essa criança não teve a mãe para fazer as suas tarefas durante o dia. E é interessante pensar que a história da minha família, nós temos do meu avô, pai do meu pai, a mãe do meu avô morreu no parto e ele não teve a oportunidade de conhecer a mãe. E eu fiquei imaginando o Benjamim como sendo o meu avô. Então, esse texto da palavra de Deus tem muito a ver comigo e com você. Porque pode ser que nós temos família, pode ser que nós temos uma mãe, mas pode ser que nós temos a nossa mãe viva, mas não tratamos ela com tanta dignidade como ela merece. Ou pode ser que você foi criada pela sua mãe e você não teve pai. Ou pode ser que você conhece alguém que foi privado de estar perto da sua mãe ou perto do seu pai. As Escrituras Sagradas nos ensinam que esse menino chamado Benjamim foi o filho mais novo de Jacó, com a sua mulher Raquel, e Raquel morre no dia do seu parto. A Bíblia nos diz que Benjamim foi o único irmão por parte de mãe de José, mais conhecido como José do Egito. E a descendência de Benjamim, ela foi tão próspera, ela foi tão abençoada na terra, que o primeiro rei de Israel, conhecido como rei Saul, vem da descendência de Benjamim. Então Benjamim é um ilustre desconhecido que ao longo da história deixou marcas, e essas marcas nessa noite serão compreendidas e conhecidas por mim e por você. Antes de conhecermos um pouquinho mais da história de Benjamim ou Benoni, nós precisamos compreender a história de um menino órfão de pai e mãe. Ele cresceu sem a oportunidade de ter uma mãe. A minha pergunta para você é: quem foi que te ensinou a andar? Olha para a pessoa que está mais próxima de você e pergunta para ela assim: qual é o valor da sua mãe? Pergunta: qual é o valor da sua mãe?
O que representa a sua mãe para você? O que é a sua mãe para você? O que aconteceu? É impossível nós falarmos um pouquinho de Benjamim se nós não voltarmos à história de Jacó. Repita comigo assim: Jacó, pai de Benjamim. A Bíblia nos diz que Jacó era filho de Isaac. Pensa numa coisa boa. Isaac foi aquele menino que subiu com Abraão no monte para ser sacrificado. Então eu fico imaginando Isaac contando para o seu filho essa experiência. E Jacó ouvindo seu pai contar a sua experiência sobre aquilo que Deus havia feito com a sua vida. Eu tenho o prazer ainda de ter os meus avós, e uma das coisas que me dá prazer ainda na vida é quando os meus avós começam a contar as histórias deles. E eu fiquei imaginando Jacó ouvindo Abraão contar as histórias para ele. Eu não sei se o seu avô ainda é vivo, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se o seu avô ainda é vivo, dá uma ligadinha para ele essa semana, pede para ele contar uma história para você. Se você ainda pode, senta no colo dele, deixa ele te contar os acontecimentos da vida, deixa ele te contar como foi as coisas, ou como eram as coisas. Às vezes ele está precisando que você vá lá fazer uma visitinha para ele, alguma coisa assim. Mas a história nos diz que Isaac casou com uma mulher chamada Rebeca. E quando essa mulher chamada Rebeca estava grávida, ela sentiu algo diferente dentro de si. Ela estava grávida de gêmeos. E naquela época essas coisas não eram muito comuns, não eram muito normais. E a palavra de Deus nos diz que o sentimento dessa mulher chamada Rebeca era que duas nações estavam dentro do seu ventre. E a menor seria servida pela maior. É como se ela entendesse que o segundo filho seria mais importante que o primeiro. Todavia, na história de Israel, sempre o primogênito tinha o direito da bênção. E as Escrituras Sagradas nos dizem que Jacó ficou conhecido como aquele que segura no calcanhar. Esaú veio primeiro, mas Jacó veio agarradinho no calcanhar dele, dizendo assim: não vai muito longe não, porque eu estou aqui atrás. E a palavra de Deus nos diz que o sonho de sua mãe se torna real, porque em um determinado dia, você conhece a história, os dois irmãos negociando algumas coisas, Jacó troca a bênção da primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. E a bênção do Senhor vai sobre Jacó. E quando Jacó recebe a bênção do seu pai, Esaú viu que ele havia cometido um erro e diz: eu vou te matar. Então o que acontece? Mais do que depressa, Jacó, para não brigar com o seu irmão, a Bíblia diz que Jacó foge. E ele foge para ficar alguns anos. Ele vai para Padã Arã, terra de seus parentes, e naquele lugar, esse homem chamado Jacó, ele conhece Raquel e se apaixona por ela. A história das Escrituras nos dizem que Raquel era tão linda, no qual, quando Jacó colocou os olhos sobre ela, Jacó se apaixonou. Os pais de Raquel se chamavam Labão. Então, naquela época, para você conseguir casar, você precisava ter alguns recursos para isso. E Jacó não havia muitos recursos, porque ele havia fugido de sua terra. Então ele faz uma proposta a Labão, dizendo assim: trabalharei 7 anos por sua filha. E as Escrituras Sagradas nos dizem que ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Quantos anos você trabalhou para casar com a sua esposa? O Diego está noivo com a Luana. Luana, há quantos anos você tem trabalhado para casar com a Luana? E na verdade é interessante pensar sobre isso, mas veja bem o que aconteceu na história de Jacó. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Um determinado dia, quando tudo estava certo para o casamento, seu casamento do século, o casamento mais lindo da humanidade, Labão vai lá e pega a sua filha mais velha
e entrega sua filha mais velha para Jacó. Então Jacó casa com Lia. E naquela época o noivo não tinha muita escolha. Ele tinha que aceitar e ponto final. Mas quando Jacó acorda e vê que ao seu lado estava Lia, ele diz: fui enganado. Aí ele se lembra: enganei meu irmão lá atrás, no prato de lentilhas, e hoje eu fui enganado pelo meu sogro aqui. Então ele vai para frente do arraial, olha para o seu sogro e diz assim: sogrão, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu amo Raquel, eu quero trabalhar mais 7 anos. Então as escrituras sagradas nos dizem que 14 anos Jacó trabalhou para poder casar com a mulher da sua vida, para poder constituir uma família e construir uma história com ela. Então a Bíblia diz que ele trabalhou 14 anos, e ele casou, e quando tudo parecia que seria o casamento do século, as melhores, tudo seria perfeito na vida de Jacó e de Raquel, só tem mais uma coisa que a história nos diz. As escrituras sagradas nos ensinam que Raquel era estéril, ela não podia ter filhos. Então Jacó olha para si e diz assim: trabalhei 7 anos, me esforcei tanto para constituir uma família, vi tanta coisa meu pai dizendo, meu pai falando sobre milagres, o meu avô me contava tanta coisa boa, de que Deus era fiel, e de que Ele controlava a história. De repente eu fui enganado, e trabalhei 7 anos, e estou com uma mulher, e trabalhei mais 7 anos, estou com uma mulher, e agora minha mulher não pode ter filhos, o que será da minha geração? Acredito eu que Jacó então começa a orar, a clamar ao Senhor, a meditar, a buscar a face de Deus, até que em um determinado momento, as escrituras sagradas nos dizem que Raquel tem um filho, e ele dá o nome a esse filho José, o primeiro filho de Jacó, e de Raquel se chamou José. E eu e você conhecemos a história do menino José, que se tornou governador de Egito. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus Cristo, a família que você tem, a família no qual você nasceu, é o seu maior presente de Deus durante esse tempo que você viver aqui na terra. Valorize a sua casa, valorize a sua família. A sua mãe é um presente de Deus para você, independente do que ela fez, deixou de fazer, ela é um presente de Deus para você. Aí o milagre aconteceu, mas as escrituras sagradas nos ensinam que essa mulher chamada Raquel tinha dificuldades para dar à luz, até que as histórias sagradas nos ensinam, e o texto que nós lemos, essa mulher teve o seu segundo filho, e o seu segundo filho veio trazer muita alegria para o coração de Jacó, mas veio trazer tristeza para o arraial. Nasce então Benoni, nasce então Benjamim, e no dia do seu nascimento, uma complicação no parto, a sua mãe morre. A história nos diz que Benjamim foi o 12º filho de Jacó. O arraial deveria estar em festa, todos deveriam festejar, porque esse seria o filho da velhice de Jacó. Seria o último filho que Jacó poderia ter na terra. Jacó estava aproximadamente com 100 anos e sua mulher, Raquel, com mais de 50. E o versículo 18 do texto nos diz que quando a criança nasceu, a alma de Raquel voltou a Deus. E ela fez um pedido antes de morrer, que o nome do seu filho seria Benoni, que significa filho da minha dor. Mas quando Jacó vê o seu filho, ele diz: não, tu chamarás Benjamim, filho da minha destra, filho da minha esperança. Querido, o que esse texto me ensina e ensina ao seu coração? Jacó nunca profetizaria uma palavra de derrota sobre a vida do seu filho. Quando essa criança
crescesse, todos na escola diriam assim: lá vai o menino que matou a mãe. Sabe como é o nome dele? O nome dele é Filho da Minha Dor. Sabe como é que ele é conhecido? Ele é conhecido como aquele assassino que matou a sua mãe. Quero afirmar ainda ao seu coração que Jacó, naquele exato momento de tristeza, de luto, vendo a sua esposa morrer, ele poderia ter dito assim: puxa vida, trabalhei 14 anos para essa mulher e agora esse menino veio e ela morreu. Eu acredito que Jacó poderia ter tido razões para dizer: puxa vida, o que está acontecendo? Que filho é esse? Mas muito pelo contrário, quando aquela criança nasce, aquela criança, ao invés de tristeza, aquela criança vem trazer alegria para o coração de Jacó. Então, quando ele pega aquela criança no colo, ele diz assim: tu chamarás Benjamim, filho da minha esperança. No meio das lágrimas, Jacó encontra forças para continuar lutando. No meio das lágrimas, Jacó encontra força para continuar profetizando e dizendo: tu vai vencer, filho, para a glória do nome de Jesus. Quando Jacó olha para sua mulher morta, ele pega Benjamim e diz: sê forte, filho, sê corajoso, filho, tu é uma bênção de Deus, filho, você é um vencedor, você irá vencer, nós vamos crescer juntos, nós vamos caminhar juntos, e nós vamos, com a falta da sua mãe, fazer de tudo para termos uma família abençoada por Deus. Querido, no meio da nossa dor, no meio do nosso vale, no meio do nosso sofrimento, no meio do nosso sacrifício, a nossa tendência é olharmos o problema e desanimarmos na nossa fé. Quem sabe, se você estivesse no lugar de Jacó, você blasfemaria contra o seu Deus, você resmungaria ou você pensaria em voltar para trás. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas Jacó amaldiçoou seu filho por causa da morte de sua esposa. A Bíblia diz que Jacó viveu de luto muitos e muitos dias, e todos os seus filhos e suas concubinas vinham para consolá-lo, mas ele dizia: não, estou ainda de luto. Mas a alegria que Benjamim trazia a Jacó o fazia continuar caminhando, e ele nunca perdeu as esperanças, porque ele sabia para aquilo que ele havia sido chamado. Eu não sei se você está passando por algum problema, não sei qual é a sua luta, não sei qual a sua dificuldade, não sei qual o seu problema, mas eu sei que na maioria das vezes eu e você estamos olhando tanto para o nosso problema que esquecemos de olhar que os nossos Benjamins estão aqui, pronto para serem abençoados por causa das nossas atitudes. Às vezes eu e você deixamos que alguns Benones cresçam na nossa vida, mas a palavra de Deus nos diz nessa noite que nós precisamos tornar os nossos Benones em Benjamins. Porque olhamos para os nossos problemas e fazemos deles uma tempestade? Porque olhamos para as nossas queixas, para as nossas dificuldades e começamos até a enfraquecer, ou perder a força, ou pensamos em voltar para trás? Por que não olhar como Jacó e dizer: minha esposa morreu, mas ela me deu 2 filhos, e esses 2 filhos serão então o motivo da minha vida. Está enfrentando um problema de relacionamento? Olha para esse problema de relacionamento e diga: estou enfrentando um problema de relacionamento, mas esse problema de relacionamento vai me ensinar a ser um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. Por que a gente tem a tendência a olhar sempre o problema? Você está do lado de alguém que está acostumado a olhar problema? Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado: você está mais acostumado a olhar problema ou olhar vitórias? Imagine você tendo que criar o seu filho sem a sua esposa. Imagine você trabalhando 14 anos para a sua esposa e de repente ela morre no dia do nascimento do seu filho. Queria que você seguisse um pouquinho as Escrituras Sagradas. Olha comigo a declaração que Jacó faz para o seu filho Benjamim. No dia... Quando Jacó estava se aproximando do seu fim, dos seus últimos dias na terra, ele reúne todos os seus filhos, toda a congregação, e ele começa a profetizar palavras de amor, palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. No capítulo 49 de Gênesis, você pode acompanhar comigo, eu quero ler um versículo com você da palavra de Deus.
Jacó libera uma palavra de Deus para a vida do seu filho Benjamim, e essa palavra muda a história de Israel, muda a história de Benjamim. O filho da sua dor se tornou o filho da sua esperança. E no capítulo 49, Jacó começa a liberar palavras proféticas para a vida dos seus filhos. Todo o capítulo 49, Jacó está abençoando os seus filhos antes da sua morte. E algo que chamou muito a minha atenção é quando a gente vê no capítulo 49, no verso 27 desse texto, Jacó libera uma palavra para Benjamim. E eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Quero liberar uma palavra de Deus para a minha vida nessa noite. Muitas vezes nós olhamos para as Escrituras Sagradas e vemos que quando o autor sacro fala sobre lobo, nós devemos tomar cuidado com o lobo, nós devemos nos cuidar com o lobo. A palavra de Deus também nos dá base para afirmar que Satanás é comparado ao lobo, mas eu não consigo acreditar que Jacó, conhecendo a Deus, como ele conhecia Deus, ele libera uma palavra maldita para o seu filho. Eu acredito que ele libera uma palavra de bênção para o seu filho, e essa palavra de bênção mudou a história de Benjamim. E essa palavra de bênção quer mudar a minha vida e quer mudar a sua vida também nessa noite. A palavra que Jacó libera para Benjamim se encontra no verso 27, é a seguinte: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Eu vou ler de novo para você: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Para a glória do nome de Jesus. Querido, o que Jacó quis dizer com isso para Benjamim? Estudei um pouquinho a história dos hebreus e cheguei a algumas conclusões que eu quero dividir com vocês nessa noite. Quando Jacó estava liberando essa palavra, ele tinha certeza de que José seria o grande companheiro de Benjamim. E as Escrituras Sagradas nos ensinam que José cuidava de Benjamim. Os dois eram filhos de Raquel e existia amor entre os dois. Os outros 10 irmãos não gostavam dos dois, mas os dois viviam juntos. E Benjamim começou a aprender a arte de cuidar das ovelhas no deserto com seu irmão José. E eles cresceram juntos, e o amor entre os dois foi algo que levou-os a sempre quererem estarem juntos. E José ensinou Benjamim a arte de cuidar de ovelhas, a arte de se defender dos lobos. Então, Jacó afirma: os lobos, querido, caçam por resistência e não por força. E a palavra de Deus nos ensina, não pela força e nem pela violência, mas sim pela palavra do Senhor. Os lobos caçam pela resistência. E a palavra de Deus nos diz: quando somos fracos, aí que somos fortes. O que Jacó queria que o seu filho compreendesse em relação aos lobos? Benjamim seria do tipo que não desistiria fácil da bênção. Benjamim seria o tipo que não teria muita força, mas que por causa da sua resistência, ele alcançaria a promessa e receberia a bênção de Deus. Os lobos, quando vão caçar, eles caçam uma noite, e se eles não conseguem alcançar a caça, eles caçam a segunda noite, e se eles não conseguem alcançar, eles caçam a terceira noite, até que eles cansam a sua presa e capturam a sua presa, não por causa da sua força, mas por causa da sua resistência. No cansaço, o lobo devora a sua presa. E Benjamim seria alguém que não se cansaria. Benjamim seria alguém que não olharia para trás. Então eu quero ser lobo como Benjamim. Quero não desistir dos meus sonhos.
Quero continuar até o final, sabendo que se hoje não der certo, amanhã dará. Sabendo que se amanhã não dá certo, depois de amanhã dará. Porque não é pela minha força, mas assim pela promessa que o Senhor tem feito ao meu e ao seu coração. Lobo não desiste. Não desista, querido, para a glória do nome de Jesus. Os filhos de Deus não desistem. Pensando um pouquinho sobre mais um pouquinho sobre essa palavra de Jacó para o seu filho: tu és lobo. Eu compreendi que os lobos têm patas apropriadas para cada tipo de terreno. As patas dianteiras dos lobos têm 5 dedos, e nas patas traseiras eles têm 4. Isso dá para eles condições de andarem em todos os tipos de terreno. Rochas escorregadias, no deserto ele não queima os pés, na neve ele não escorrega, e ele pode andar em pedras, em tudo. Para o filho de Deus, querido, não existe lugar que ele não possa chegar. Para o filho de Deus não há barreira que ele não possa ultrapassar. Para o filho de Deus não há obstáculo que não possa ser ultrapassado pela presença e pela força e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade é também que quando nós andamos em terrenos que não são os terrenos apropriados para nós, nós quase esquecemos da bênção de Deus. E o Salmo 23 nos ensina que se nós estivermos passando por vales terríveis, é para nós confiarmos no Senhor, que Ele vai nos levar a pastagens verdejantes, em lugar aonde vai ter e haver abundância para nós. Para os filhos de Deus não existe terreno que Ele não possa andar. Para os filhos de Deus não existe obstáculo que Ele não possa ultrapassar. Bate no peito assim, repita comigo assim: como filho de Deus, preciso aprender com os lobos. Uma outra característica do lobo: o lobo tem glândulas odoríferas. Você sabe o que é isso? Por onde ele passa, ele deixa um rastro do seu cheiro. A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos o perfume de quem? Nós somos o perfume do Senhor. Nós somos o perfume de Cristo. Como lobos, por onde a gente passa, a gente vai deixando um perfume. E as Escrituras Sagradas nos dizem que as pessoas têm que passar por onde nós passamos e ver que por ali passou alguém que é servo do Senhor. Quando os lobos passam, aonde eles passam, ele deixa o cheiro dele, e aí a matilha não passa no mesmo lugar, porque sabe que ali já se passou o lobo. Você precisa perfumar essa terra, você precisa deixar um cheiro suave. Uma outra verdade sobre o lobo é que eles deixam o cheiro para que os outros, quando chegarem, sentirem que por ali já passou um lobo. A Bíblia nos diz que os filhos de Deus nunca caminham sozinhos. O Espírito Santo está conosco, e ele recebe o perfume de uma oferta que sobe com um aroma suave. Quando você adora, o seu perfume sobe para o céu. O lobo tem o ouvido aguçado. Se uma folha cair a 300 metros de distância de um lobo, ele consegue ouvi-la. Isso faz com que ele seja vigilante. Ele está atento. E as Escrituras Sagradas nos dizem assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Como lobos, os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvirmos a voz de Deus e sabermos qual é o desejo dele para a nossa vida.
O lobo tem visão noturna. O lobo, quando ele vai para atacar, ele sabe aonde está olhando. As Escrituras Sagradas nos dizem: prossigo para o meu alvo. Prossigo, continuo caminhando, porque tenho uma visão de Deus para minha casa, para minha família, para os meus negócios. Como o lobo, eles têm pelos resistentes. A água da chuva não consegue penetrar no pelo do lobo. É um pelo resistente. Eles têm duas camadas. A primeira impede a sujeira e a segunda impede a água. Nada pega esse lobo. Nada pode prender ele na sua casa. Não é uma chuvinha, não é algo, não é nada de sujeira que prende esse lobo. A Bíblia diz que os nossos pecados, de uma vez por todas, foram perdoados por Jesus, e nós somos hoje mais alvos do que a neve. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, e não existe nenhuma sujeira na nossa vida. Mas a nossa pele, ela é muito sensível, e está na hora de nós termos uma pele resistente como a pele do lobo, para que não seja qualquer coisinha que nos impeçam de vir à igreja, não é qualquer probleminha que nos afastam do Senhor, não é qualquer disque que afeta os nossos ouvidos, que nos tiram os olhos de Cristo. Nós estamos firmados nele. E Jacó diz: Benjamim é lobo que despedaça a presa, come de manhã e à tarde reparte aquilo que sobrou. Jacó batia no peito e dizia: Benjamim é meu, Benjamim é meu. E o Senhor, lá do santo lugar onde ele está, bate no peito e diz assim: ele é meu, você é meu, você é do Senhor. Algo ainda interessante sobre o lobo: a saliva do lobo, ela tem um poder de cura comparado à penicilina. A saliva do lobo produz uma substância que gera cura. Ele lambe o ferimento e continua a sua caminhada. Ele tem uma velocidade, ele chega a pegar 65 km por hora, e ele consegue percorrer 65 km em 13 km por hora, sem se cansar. E quando ele está se cansando, ele continua correndo, ele continua correndo, ele continua correndo. E quando Jacó pega todos os seus filhos, ele diz: você é lobo que vai repartir com seus irmãos a bênção de Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: tem repartido a bênção de Deus com seus irmãos? Me ajuda aí nessa noite, dá uma beliscadinha aí na pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela assim: está com a pele muito sensível? Está com a pele muito sensível? Está desanimado no meio do caminho? Está cansado? Está pensando em voltar para trás? A palavra de Deus nessa noite é para você, querido, que permitiu que o Benjamim não nascesse na sua vida, que permitiu que algo traga dor ao seu coração e você parou de ver a bênção de Deus.
Benjamim era o filho da dor, mas Jacó disse: tu não serás o filho da minha dor, tu serás o filho da minha esperança. Esses acontecimentos na vida de Jacó e de Raquel nos ensinam: provas, tribulação, tristeza, morte, separação virão sobre nós. Situações que fujam do controle e que nos deixam sem respostas e com dúvidas virão sobre nós. Jacó não poderia naquela hora devolver a vida para Raquel, mas Jacó poderia olhar para o seu filho e dizer: não tenho mais a sua mãe, mas tenho você. Precisamos aprender a olhar as nossas perdas e dizermos: não podemos trazê-las de volta, mas podemos continuar lutando e fazer das nossas perdas lições e vitórias no amanhã. As nossas derrotas são meios pelos quais Deus trabalha na nossa vida e nos faz melhores. Todas as vezes que Jacó olhava para Benjamim, ele não lembrava que aquele era o filho da dor, ele se lembrava que aquele era o filho da esperança. Às vezes você está olhando para o teu problema e dizendo: essa é a minha desgraça. Olhe para o teu problema e diga: esse é o meio pelo qual Deus está usando para mudar a minha vida. Essa sequidão, essa dor, este mal é o tratamento que Deus está usando para me levar para perto dEle, para me ensinar a ser melhor. O modo de você enfrentar o seu problema é o modo que você tem crescido e tem ensinado os seus filhos a encarar os problemas com um coração grato e ensiná-los a louvarem a Deus em toda e qualquer situação. Querido, presta atenção numa coisa que eu quero ensinar ao seu coração nessa noite. Você não consegue mudar a direção do vento. Você não consegue mudar a direção do vento. Mas você consegue moldar a vela da sua embarcação para que você pegue o vento certo. E quando você pegar o vento certo, ele te levará na direção certa e conduzirá você ao lugar aonde Deus deseja que você esteja. Jacó sabia que existe uma luz no final do túnel. E Jacó sabia que o seu Benoni se tornaria em o seu Benjamim. Por isso, nessa noite, pela fé no mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, creia que o seu Benoni se torna nessa noite Benjamim. Amém? José amava Benjamim. Tenta assistir a minissérie da Record. José tinha 14 anos e Benjamim nasceu. Os outros 10 irmãos não gostavam dos filhos de Raquel. E com 17 anos, Jacó começa a trabalhar, José começa a trabalhar, cuidar do rebanho do seu pai. Um belo dia, os irmãos de José resolvem vender José a uma caravana. E José então é lançado numa cisterna e vendido pelos seus irmãos. Até que em um determinado dia, José é comprado por Potifar, chefe da casa do faraó. E José foi tão fiel a Potifar, que Potifar colocou José como governador de tudo o que existia no Egito.
E as Escrituras Sagradas nos dizem que José tinha saudade de Benjamim, que José tinha vontade de estar com Benjamim. E as Escrituras Sagradas nos contam que José se torna então governador do Egito, e existiu uma fome muito grande no Egito, até que os irmãos de José, aqueles mesmo que venderam José para aquela caravana, vão até o Egito para comprar trigo, para comprar o que comer. Então José, quando olha para os seus irmãos, José se lembra de que Jacó havia dito para José, e José havia visto o parto de Raquel. Então José viu Benjamim nascendo, e José ouviu Jacó dizendo: tu serás lobo. E José cresceu com Benjamim, e quando José se lembra de Benjamim, José diz: eu quero meu irmão de volta, eu quero meu irmão perto de mim, eu quero Benjamim no lugar aonde ele nunca deveria ter saído. E as Escrituras Sagradas nos dizem que então os irmãos de José, os filhos de Jacó, voltam e trazem Benjamim. E quando José vê Benjamim, José se revela aos irmãos, dizendo: eu sou José, aquele que vocês venderam há alguns anos no Egito. 20 anos se passaram e eu não me esqueci de vocês, e eu amo vocês. Tragam o meu pai Jacó. Então Benjamim fica com José e eles vão buscar Jacó. Então a família de Jacó sai e vai morar no Egito com José. Benjamim, órfão de mãe, foi aquele que cuidou do seu pai nos momentos mais difíceis e nos momentos de maior dor. Nem por isso se tornou um menino revoltado, nem por isso desistiu de lutar, nem por isso questionou a divindade, nem por isso foi amargo com as dificuldades da vida, mas foi o grande responsável para amolecer o coração de José quando todos os irmãos passavam fome. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi aquele que se entregou naquela cruz para que hoje existissem Benjamins como eu e você. Nós também já fomos filhos da dor, nós também já fomos filhos da ira, e nós hoje fomos alcançados por aquele que de uma vez por todas nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O que eu e você temos a ver com essa história de Benjamim? Muitas vezes nós permitimos que as lutas e que as dificuldades do dia a dia nos afastassem de Jesus, nos afastassem do sacrifício dele. Mas hoje, por causa da cruz, eu lanço por terra o meu Benoni, o filho da minha dor, e eu construo lá na cruz o filho da minha esperança, o filho da minha graça, aquele que me ajuda a continuar, e aquele que não me deixará desistir.